Olá pessoal, domingão de jogo, hoje nos aflitos, jogão Náutico e Vitória. Se o Náutico venceu o Vitória hoje, o Náutico entra no G4, hein? Depois de uma fase com problemas, várias derrotas, mas já conseguiu uma boa vitória no meio da semana e vencendo o Vitória hoje, entra no G4. Vou explicar tudinho para vocês. Este é o canal Falando de Futebol com Rubinho Barbosa. Aqui você fica sabendo de tudo, no nosso canal aqui você fica sabendo de tudo. Aqui eu dou resultados, dou estatística, dou quem fez os gols, dou jogos. Isso é muito importante, porque eu gosto disso, gente. Eu gosto de passar essas informações para vocês. Tem gente que não gosta, tem gente que reclamou aí, dizendo que eu não sou plantão esportivo. Não é que eu não sou plantão esportivo, mas eu gosto de passar essas informações. Porque eu acho que nem todo mundo tem tempo para estar acompanhando. Então, quando a pessoa vê o meu vídeo, fica sabendo aqui dos resultados, de quem fez os gols, classificação, né? Qual é a posição de sua equipe no campeonato. E sempre dou umas dicas, sempre falo algumas coisas sobre os resultados, quem jogou melhor, quem jogou pior, quem está subindo, quem está caindo, né? Quem fez os gols. Isso é muito importante. Então, hoje mesmo, nesse vídeo aqui, eu vou passar aqui para vocês os resultados de ontem, sim senhor. Vamos lá, Sport 0, Chapecoense 0. Fiz meu comentário sobre esse jogo no vídeo de ontem à noite. O Sport está muito mal, o treinador deve ter ficado com a cabeça coçando. Porque vou te falar, viu? Mas também o Sport entrou muito errado. Você ir para um jogo desse contra Chapecoense, último colocado, e vai com dois jogadores veteranos que não correm para ninguém, o Thiago Neves e o Hernandes, e aí depois ele bota Everton Felipe. Aquele din-din que Everton Felipe deu pra torcida jovem lá, aquilo não foi bom não, viu? Porque Everton Felipe tá mal pra caramba. É bom ele pegar o dedo de volta. É verdade. Você só sabe dessas coisas aqui no canal. Porque o pessoal tem medo de falar, eu tenho que falar a verdade. Eu fiquei sabendo que o Everton Felipe deu um din-din pra receber ele lá no aeroporto. E aqui pra nós, né? Quem é Everton Felipe? Um jogador que está num mau momento já há uns 3 anos. E entrou ontem, não acertou um passe, não acertou uma bola, não marcou ninguém. Horrível! Bom, é a minha opinião, né? Tem gente que gosta. Paciência. O Sport é o 18º lugar com 16 pontos, podendo ser ultrapassado pelo América, que joga hoje, agora, às 11 horas, contra o Ceará. É um jogo difícil para o América, mas se o América vencer, passa o Sport cai mais uma posição. Chapecoense é o 20º com 7 pontos. O ataque do Sport não faz gol nem em treino, viu? Nem em treino. Santos 0, Flamengo 4. O Flamengo amassou o Santos, gente. Pelo amor de Deus. 3 gols de Gabriel Barbosa. Também tinha uns torcedores lá, os diretores do Santos, que ficaram instigando o Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa, todo mundo sabe que tem família em Santos. Começou no Santos. Tem muito carinho pelo Santos. E começaram a reclamar dele lá, a vaiar. Ele fez 3, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor dos meus filhinhos, né? Segundo o Silvio Luiz, que fala isso. E o outro foi de Andréas Pereira. Foi 4-0. E o treinador do Santos, o estudioso, Fernando Diniz, que é muito fraquinho, ele disse que um pênalti que não existiu, 2 gols nós demos. Então o Flamengo só fez 1. É um louco, né, cara? É um louco. Eu não sei como é que o Santos ainda não demitiu. Também o Santos está numa crise, não tem dinheiro, que eu também não entendo porque o Santos vive faltando dinheiro. É um dos clubes que mais vendeu jogadores para o exterior por uma fortuna e só vive liso. E tem uma divisão de base que dá retorno impressionante ao Santos. Santos em 11º lugar com 22 pontos. Flamengo é o 4 com 31. Grêmio 0, Corinthians 1. Impressionante a subida do Corinthians. Impressionante. O Corinthians está em 6º lugar com 27 pontos agora. Gol de Jô. Também o Corinthians contratou 3 grandes jogadores. Juliano, Renato Augusto e o Roger Guedes, que ainda não estreou. Mas Renato Augusto e Juliano já deram outra qualidade à equipe. A equipe parou de levar gol. Tá uma defesa, um sistema defensivo muito forte. E o ataque está fazendo gols. É 1-0. O Corinthians sempre foi assim. É time que 1-0 é goleado. O Grêmio está na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 16 pontos. Diego Souza ficou nervosinho ontem. Ficou nervosinho,
Ele levou uma falta do goleiro Cássio, queria que o juiz expulsasse, mas não era para expulsão mesmo não, porque tinha 4, 5 jogadores do Corinthians atrás do goleiro Cássio, por trás do goleiro, então não era chance de gol não. Palmeiras voltou a vencer depois de ter perdido o jogo passado, 2 jogos seguidos, se eu não me engano. Ganhou 2-1 do Atlético do Paraná, que está descendo a ladeira, hein? São 5 derrotas seguidas no Brasileiro. Os gols foi de Luan e Rony para o Palmeiras, que está em segundo com 35 pontos. Guilherme fez o gol do Atlético do Paraná, que está em nono com 23 pontos. Tá mal o Atlético, hein? 5 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Na Série B, tivemos Brusque 0, Londrina 0. Jogo previsível para empate esse mesmo, viu? O Brusque é o 13º com 26, Londrina 17º com 21. Jogo que interessou demais ao Náutico. Sampaio Corrêa 2, CSA 0. Sampaio ultrapassou o Náutico momentaneamente. Ciel e Pimentinha fizeram os gols de Sampaio, que está em 5º lugar com 34. CSA em 10º com 28. Série C, que interessa ao tricolor do Arruda. Ferroviário 0, Jacuipense 0. Esse time do Ferroviário já empata, né? Empata muito, vai fazer falta no final. Está em 5º com 20. Jacuipense, foi um bom empate para Jacuipense. Ganhou um pontinho, continua na nona com 12 pontos. E o outro jogo, não, esse não. Tombense 2, Manaus 1. Não interessou o Santa Cruz, não. Boa vitória do Tombense. Gol de Everton, de Gilson Costa. Manaus, gol de Lucas. A Tombense assumiu a primeira posição, hein? Esse grupo está muito equilibrado, com 22 pontos, e o Manaus é o segundo com 21 pontos. Agora, pessoal, olha o jogo que atrapalhou o Santinha, hein? Atrapalhou. Paysandu 1, Floresta 1. O Floresta, em 2 jogos fora de casa, conseguiu 4 pontos. Importantíssimo estes 4 pontos para o Floresta. Um gol de Alisson e abriu para cá de 1-0. E o Paysandu foi Rafael. O Paysandu é terceiro com 21. Perdeu muitos pontos em casa já a equipe do Paysandu. Vai fazer falta. E o Floresta está em 7º com 16. Já abriu para o Santa Cruz 8 pontos, hein? Se o Santa Cruz não vencer amanhã, serão. Bom, é isso aí. Vamos então para os jogos de hoje. Jogos de hoje. América e Ceará, agora, já está rolando. América é o 19º com 15, Ceará 8º com 24. Juventude São Paulo é 16 horas. Juventude é 13º com 20. São Paulo 12º com 21. Boa campanha do Juventude. Juventude está escapando da zona do rebaixamento. Se continuar nessa pegada, não cai. E o São Paulo vem numa ascensão no campeonato, é verdade. Atlético de Goiás Internacional, hein? O Atlético está fazendo uma boa campanha também. É o 7º com 24 pontos. Internacional vem se recuperando da competição. 10º com 22. Jogo difícil com o Internacional. Esse aqui é jogo, eu acho que para empate. Juventude e São Paulo também acho que dá empate. E o América, para mim, vai ganhar do Ceará. Red Bull, Bragantino e Atlético Mineiro. Jogão. 20-30 esse jogo, hein? Atlético é o primeiro com 38. Mesmo que perca o jogo, não vai perder a primeira colocação. Red Bull quinto com 31. Se ganhar, entra no G4. Para mim, ganha o Atlético Mineiro, que está muito bem no campeonato. Série B, importante aqui para o Náutico. CRB e Cruzeiro, jogo importantíssimo para o Náutico. 16 horas, o CRB é terceiro com 36. Cruzeiro, 14º com 24. CRB ganha o jogo, hein, gente? Tem mais time. Náutico e Vitória, nós vamos falar. E vamos passar aqui no Vasco e Ponte Preta. O Vasco é 11º com 28. A situação do Vasco não está boa. E Ponte Preta, 15º com 22. Que vem se recuperando na competição. Série C, Altos e Botafogo. Só tem esse jogo importantíssimo para Santa Cruz. Santa Cruz tem que torcer muito para o Botafogo vencer esse jogo. O Altos é o 8º com 14 e o Botafogo o 4º com 20. O Santa Cruz tem 8, gente. Aí tem o Altos tem 14, o Floresta 16 e o Jacuipense 12. Então ele tem que torcer para o Belo ganhar do Altos. Bom, vamos falar agora do Náutico e Vitória. Náutico é o 8º com 33 pontos, Vitória é o 18º com 19. Vamos falar aqui desse jogo, hein? Vamos falar. O Náutico não vai ter Djavan, terceiro cartão amarelo. Deve entrar Maciel, né? E deve ser a mesma equipe, com o Maciel entrando no lugar do Djavan e o Náutico com o Alex, Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro e Brian. Maciel
Raudinei e Jean Carlos. E o ataque com Thailson, Paiva e Vinícius. O Vitória, que vai ter o retorno de Raul Prata e do zagueiro Thalisson. O Vitória que está 4 jogos sem perder, gente. 3 empates e 1 vitória. 3 empates e 1 vitória. Mas está na zona de rebaixamento. Então, gente, veja bem. O Vitória deve jogar com Lucas Arcanjo, Raul Prata, Matheus Otalisson, o Alice e Roberto. Pablo, Fernando Neto e Soares. Marcinho, Samuel e Wesley. O técnico é Wagner Lopes. O Náutico nos últimos 5 jogos tem 4 derrotas e 1 vitória. E em casa 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Vitória, nos últimos 5 jogos, 3 empates e 1 vitória e 1 derrota. E fora de casa, 3 derrotas e 2 empates. Então o Vitória não ganha fora de casa. O Náutico tem que aproveitar este momento de recuperação no campeonato. Acredito que o esquema vai ser o mesmo que o treinador Marcelo Chamusca colocou no jogo passado, que é o mesmo que o Náutico vem jogando. Marcação alta, velocidade, transição e boa marcação. Que o sistema defensivo começa lá no ataque. Então, marcando bem lá em cima, é provável que o Náutico aqui não tenha nenhum problema contra a equipe do Vitória, que não é uma equipe que faz muitos gols, não é. O Náutico, na minha opinião, tem um problema que se chama quem é o substituto de Eric? Eric já tem 3 meses e o Náutico não conseguiu um jogador para suprir essa ausência. Quem está jogando agora é o Thailson, que é preguiçoso. Eu achei ele um jogador muito preguiçoso. Ele tem até bom domínio de bola, boa movimentação, mas é muito lento. Ele precisa ter mais velocidade. Porque o Eric, além de dar essa velocidade, dar essa dinâmica à equipe, ele recompunha muito lá atrás. Coisa que o Thailson não faz. Não gosta de marcar o Thailson. Então o Náutico tem dificuldades. No jogo passado, o Hereda apoiou muito pouco, até por causa disso. Para não deixar espaço. O Brian atacou mais. E o Brian já tem já faz uma dupla ali com o Vinícius. Né? Jean Carlos movimentando pelo meio. E o Paiva, que no jogo passado até fez uma boa partida. Mas é um jogador que precisa melhorar muito, principalmente na função de centroavante. Fazer aquilo que Chiesa fazia. Mas Chiesa, ele tem muita qualidade. Né? O Paiva já não tem. O Paiva tem que se movimentar, mas tem que ser inteligente. Porque o Paiva, às vezes, é muito burrinho. É muito burrinho. E aí dificulta a transição de Vinícius e de Jean Carlos. Jean Carlos tem que chutar mais a gol mesmo, tem que chutar. Porque é um jogador que chuta muito bem. E a bola parada do Náutico é muito perigosa. Então, tem que continuar com essa bola parada, os escanteios. O Náutico tem feito muitos gols assim. Vinícius já fez 2 gols dessa forma. Camutanga também, nessa bola parada de Jean Carlos. O Náutico tem que aproveitar mesmo. A defesa do Vitória é alta. O Alisson é um jogador veterano, mas é lento, é muito lento. Então o Náutico tem que dar essa dinâmica no jogo, tem que dar essa velocidade para acabar com essa linha, né, que o Vitória tem. Eu acho que dá para o Náutico vencer o jogo. Se jogar com essa intensidade, com essa movimentação, ter cuidados defensivos e o goleiro Alex Alves não comprometer também, né? Convenhamos, o goleiro às vezes compromete pra caramba. Mas vamos esperar que o Náutico faça um bom jogo. O Vitória está na zona de rebaixamento, então vem desesperado para cá para buscar pelo menos um empate. Acredito que o Náutico vença o jogo. Pessoal, hoje é domingo, dia de almoçar no Esquilo da Ilha do Leite. Um buffet sensacional. É só ir lá que vocês vão ver. Tem de tudo. Comida regional, massas, camarão, bacalhau, carnes nobres na churrasqueira. É um almoço espetacular. E sobremesa. Tem uma mesa de sobremesa lá que é espetacular. E de 18 às 22 horas, o melhor rodízio de pizzas, massas e saladas da cidade. Vai lá, pessoal. Bom domingo. Fica na paz. Fica com Deus.